Pessoal, eu tô trazendo aí mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo eu vou estar falando aí a ordem dos filmes da Marvel que se passa na história dos filmes, não na vida real. E o primeiro filme foi um pouco perto da, foi mais ou menos na Segunda Guerra Mundial. Foi em 1945. E aí esse filme se passa em 1945. E aí depois desse filme aí, que acontece várias coisas, tem um Caveira Vermelha, tem essas coisas aí, teve várias coisas aí no filme, acontece o filme da Capitã Marvel. O filme da Capitã Marvel se passa em 1900 na história, se passa em 1990 na história do filme, no roteiro do filme. E depois que aconteceu isso, no filme da Capitã Marvel, ele foi lançado em 2009, ano de lançamento, mas na história, no roteiro, se passa em 1990. Que foi muitos anos depois do filme do Capitão América que teve, né? Depois, você tem que assistir Você vai lá ver o filme do Homem de Ferro. Que o filme do Homem de Ferro, você assiste esse filme do Homem de Ferro que se passa em 2008. Na história dele e do lançamento também. Se passa em 2008 esse filme. Depois que você terminar de assistir esse filme, essas coisas aí, você vai lá pro filme do Incrível Hulk, que é um filme de 2008, que é um acho que foi pouco tempo, foi muito pouco tempo depois do filme do Homem de Ferro 1. Que o Hulk ele leva um soro lá, vira o Hulk, vira o monstro, fica acontecendo essas coisas aí com ele. Depois disso, acontece o filme do Homem de Ferro 2, que o filme do Homem de Ferro 2 se passa em 2010. E nesse filme tem um vilão o Homem de Ferro tem um vilão lá que ele é tipo chicote lá, e o Homem de Ferro tava quase morrendo por causa do negócio lá que tinha no peito dele lá, o reator Arc que tinha lá. Quase que o Homem de Ferro morre nesse filme, mas não morreu. Depois disso que aconteceu aí, na cena pós-crédito desse filme aparece o Mjolnir do Thor, que é o martelo. E aí, você já sabe o que acontece depois, que é o filme do Thor. É o filme do Thor, que a história se passa no filme do Thor depois. Que foi em 2011. Foi em 2011, velho. Depois desse filme, foi o filme dos Vingadores, que foi em 2012. E no filme do Thor, o Loki havia caído lá da ponte lá que tinha. E aí teve um negócio aí que o Thanos pediu pra ele fazer um negócio lá, essas coisas aí. E aí o Loki foi invadir a Terra lá no filme dos Vingadores. Os Vingadores tiveram que deter ele lá. E aí aconteceu lá a Batalha de Nova York, que foi uma coisa muito importante que aconteceu na história da Marvel, no universo cinematográfico da Marvel. E aí depois desse filme aí, pessoal, vocês vão ver que acontece o Homem de Ferro 3, que foi um filme em 2013. E é o último filme do Homem de Ferro. Não o último filme que ele aparece, mas é o último filme do Homem de Ferro, que é 2013. E que nem vocês podem ver aí no pôster, foi em 26 de abril que lançou, a data de lançamento. Mas a história e no ano. Mas desse filme, a história que se passa em 2013 e o ano lançou em 2013. Depois desse filme acontece Thor Ragnarok, que acontece consequências. Algumas consequências com o Loki aí, uns negócios assim, por causa da guerra lá de Nova York que teve. Acontece muita coisa nesse filme. No final desse filme, o Loki engana todo mundo dizendo que morreu, mas na verdade não morreu. Acontece várias coisas assim. E aí depois disso, pessoal, acontece o filme do... Aquele filme lá do Thor também foi em 2013. E aí depois acontece o filme do Capitão América de 2014. O filme do Capitão América Soldado Invernal. Que esse filme foi o filme do Capitão América 2, que ele conheceu o Falcon. E aí o Soldado Invernal era o vilão do filme. E aí no final, na verdade, no final, ninguém vence o final do filme. E aí depois desse filme, você tem que assistir o filme dos Guardiões da Galáxia. Que o filme dos Guardiões da Galáxia, ele se passa em 2014, igual o filme do Capitão América.
Que tem um bocado de coisa aí que acontece aí no filme. E aí depois desse filme, depois de pouco tempo depois desse filme, acontece o filme dos Guardiões da Galáxia 2. E aí depois do filme dos Guardiões da Galáxia 2 que você assistir, você vai lá botar no filme. Depois do filme dos Guardiões da Galáxia 2, você vai lá botar no filme dos Vingadores Era de Ultron que o vilão, o Homem de Ferro, cria um robô lá e ele fica querendo destruir todo mundo, acontece um bocado de coisa lá. E aí eles criam um Visão, aparece o Mercúrio, o Feiticeiro Escarlate. Acontece muita coisa nesse filme. E fica tendo E teve pessoas novas na dupla dos Vingadores. Era de Ultron, que esse filme foi em 2015. Depois de pouco tempo depois disso, depois dos eventos do filme dos Vingadores Era de Ultron, foi o filme do Homem-Formiga. Homem-Formiga 1. Que é o que ele foi preso, ele teve que salvar a filha dele lá por causa do Jaqueta Amarela, esses negócios aí. Depois desse filme, foi o filme da Guerra Civil. O filme da Guerra Civil. O Capitão América brigava com o Homem de Ferro. Por causa que eles haviam feito muitas destruições nos outros filmes. E o governo queria que o Capitão América assinasse o governo. O Homem de Ferro era a favor do governo e o Capitão América não. E aconteceu uma guerra, assim. Depois de pouco tempo mesmo, foi dias depois, acontece o filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Que tem um abutre lá, o Homem-Aranha tem que tentar pegar o abutre, porque o abutre tem armas lá, porque estavam traficando armas lá, alienígenas, por causa do filme dos Vingadores 1. E aí depois desse filme, acontece o filme do Doutor Estranho. Que o Doutor Estranho, ele tem um acidente lá nas mãos dele. E aí ele encontra o Wong lá que ajuda ele. Foi dessa maneira. E aí depois você assiste o filme do Pantera Negra, que o Pantera Negra ele volta pro Wakanda depois do filme dos Vingadores não, do filme da Guerra Civil. Ele volta lá pro Wakanda e aí eu já falei, e também aparece lá o Ulysses Claw, que é um personagem que eu já falei uma vez, que é o Garra Sônica. O primeiro vídeo de herói assim eu falei. E aí esse filme, ele mostra o Pantera Negra chegando lá no Wakanda, porque na Guerra Civil o pai do Pantera Negra morre. E aí ele vai pro Wakanda, ele volta pra terra dele, pra ser rei. E depois é o filme do Thor Ragnarok 2017, velho, 2017. Esse filme, ele acontece esse filme aí. E aí o Thor perde o martelo dele, encontra o Hulk, e eles têm que tentar acabar com a irmã do Thor. Depois desse filme foi o filme do Homem-Formiga e a Vespa. E aí a Homem-Formiga e a Vespa, que tem a fantasma lá, a fantasma quer fazer uns negócios lá do mal, e aí eles encontram a mãe da Vespa no reino quântico, que achavam que ela morreu. Acontece esses negócios aí. E na cena pós-crédito todo mundo vira pó. E aí você já sabe que foi por causa do filme dos Vingadores Guerra Infinita que o Thanos estala o dedo e a metade do universo desaparece. Porque todos os Vingadores ficam em lugar... Tem um Homem de Ferro lá, que tá lá em Titã, e aí os outros Vingadores estão lá no Wakanda. Os Vingadores não se encontram nesse filme. Tem 2 times e aí cada time ficou em um lugar pra lutar com o Thanos. E aí depois disso acontece o filme dos Vingadores Ultimato, que é o filme que o Thanos perde, o Homem de Ferro morre pra salvar lá tudo, estalando o dedo. E é o penúltimo filme dessa lista. E depois acontece o filme do Homem-Aranha, Longe de Casa, que foi em 2023. Porque no filme dos Vingadores, Ultimato, passou 5 anos desde 2018, que foi o filme dos Vingadores de Guerra Infinita. E esse filme foi em 2023. Homem-Aranha, Longe de Casa. Esse foi o vídeo falando aí sobre os filmes aí. Se você gostou, deixe seu like aí. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos novos. É isso e vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau.